continuou: todavia, não apraz ao rei que este lugar permaneça assim tão terrível. Seus servos têm se aplicado há séculos a melhorar este caminho sob as diretrizes dos sobrestantes de Sua Majestade. Até onde sei, essa lama já engoliu milhares de carroças e milhões de conselhos saudáveis que para cá foram enviados de todas as partes e domínios do rei. Especialistas dizem ser esse o melhor tipo de material para torná-lo um bom terreno. Se assim fosse, o caminho teria já sido reparado a essa altura. No entanto, o pântano da desconfiança permanece como está e assim continuará. Fizeram tudo o que podiam. Fato é que, por ordem do legislador, foram colocados alguns rochedos firmes e sólidos no meio do lamaçal, a fim de facilitar a passagem. Mas quando a lama insurge, como acontece ao mudar o tempo, fica quase impossível enxergar os rochedos. E mesmo quando os viajantes conseguem avistá-los, atordoados por influência do pântano, pisam em falso e acabam afundando na lama, apesar de estarem ali os rochedos. Mas o terreno é bom, uma vez que chegam à porta. Então, vi em meu sonho que a este tempo, Flexível já havia chegado em casa novamente e receber a visita de seus vizinhos. Alguns deles chamaram-no sábio por decidir retornar. Alguns outros chamaram-no tolo por se expor a tamanho perigo ao acompanhar a cristão. Outros ainda zombaram de sua covardia, dizendo: fosse eu, tendo já me arriscado a correr perigo, não desistiria tão facilmente ao enfrentar pequenas dificuldades. Então, Flexível começou a se esquivar deles, envergonhado até que acabou por ganhar confiança, se autoafirmando. Em sua ausência, porém, escarneciam do pobre cristão. Isso somente tenho a dizer sobre Flexível. Cristão andava sozinho, mas persistia na caminhada. Avistou de longe alguém a atravessar a campina em sua direção. Encontraram-se no momento que se cruzavam caminhos em direções opostas. O cavaleiro atendia por senhor sábio mundano e habitava em uma cidade grande, conhecida por política carnal, situada não muito longe do lugar de onde viera cristão. Ao passar por cristão, teve forte suspeita sobre quem poderia ser, pois os rumores acerca da partida de cristão da cidade da destruição haviam se espalhado intensamente, não somente na própria cidade, como também na circunvizinhança. Observando sua caminhada laboriosa, seus suspiros e gemidos, o senhor sábio mundano entabulou uma conversa. Sábio, para onde segues caminhando sobrecarregado assim, amigo? Cristão, sobrecarregado estou, de fato, talvez mais do que tenha estado qualquer outra criatura. Quanto à tua questão acerca de para onde sigo, digo-lhe, Senhor, caminho em direção à porta estreita que fica adiante. Fui informado de que lá serei instruído sobre como livrar-me deste pesado fardo. Sábio, tens esposa e filhos? Cristão, sim, mas este fardo toma-me tanto as energias que já não me deleito neles como antes. Para mim, é como se não os tivesse. Sábio, darás ouvidos ao conselho que tenho a lhe dar? Cristão, se tuas palavras forem boas, lhe darei ouvidos. Estou necessitado de um bom conselho. Sábio, aconselho-te primeiramente que te livres deste fardo o mais rápido possível. Até que o faças, não terás paz de espírito, nem serás capaz de desfrutar os benefícios das bênçãos que Deus concedeu a ti. Cristão,
O que procuro é justamente livrar-me deste grande peso. Todavia, não posso fazê-lo sozinho, e nenhum outro homem no país fora capaz de retirá-lo de meus ombros. É com esse propósito que caminho naquela direção. Como lhe disse, pretendo livrar-me de meu fardo. Sabe, e quem lhe deu instrução de seguir por aquele caminho a fim de livrar-se dele? Cristão, um homem que pareceu-me ser bom e honesto. Se bem me recordo, seu nome é Evangelista. Sabe, maldito seja quem lhe deu tal conselho. Não existe no mundo caminho mais perigoso e cheio de obstáculos que este. É só o que encontrarás se seguires esse conselho. Percebo que mesmo a essa altura já encontraste algumas das dificuldades que o caminho oferece. Pois bem, vejo a lama do pântano da desconfiança sobre ti. O pântano é apenas o princípio dos sofrimentos que acometem aqueles que persistem em seguir este caminho. Tenho mais idade que tu. Atenta-te às minhas palavras. Estás propenso a encontrar cansaço, dor, fome, perigos, nudez, violência, feras selvagens, dragões, escuridão. Resumindo, em uma única palavra, o caminho lhe trará a morte e tudo o que a acompanha. Confirmo tudo o que digo pela experiência de pessoas que conheci. São grandes testemunhas. Por que um homem renunciaria à própria vida assim, tão facilmente, ao dar ouvidos aos conselhos de um estranho? Cristão, porque este fardo sobre minhas costas é para mim mais terrível que todos os males que mencionastes, Senhor. Não me causa temor o que possa encontrar pelo caminho, se este me levar a estar finalmente liberto deste fardo. Sábio, como chegou este fardo às tuas costas a princípio? Cristão, ao ler este livro que carrego. Sábio, suspeitava que assim tivesse sucedido. Aconteceu contigo o que antes também acontecera a outros homens fracos que, intrometendo-se em assuntos elevados demais para eles, acabaram por cair nessas ilusões. Ilusões estas que os impeliram a travar aventuras desesperadoras, sem nem saber o que procuravam. Cristão, sei bem o que procuro, ver-me liberto deste pesado fardo. Sábio, mas por que procuras alívio num caminho que oferece tantos perigos? Principalmente porque, se tiveres paciência para ouvir-me, posso ajudar-lhe a obter o que desejas, sem que precises enfrentar tantos males. Sim, a cura está ao alcance de tuas mãos. Além disso, em vez de tantos perigos, digo ainda que encontrarás segurança, companheirismo e satisfação. Cristão, Senhor, rogo-lhe que reveles este mistério para mim. Sábio, em uma vila adiante, chamada Moralidade, habita um cavalheiro que atende por legalidade, homem muito criterioso e renomado, cuja habilidade lhe permite retirar dos ombros de outrem fardos como o teu. Até onde sei, tem feito um bom trabalho. Além disso, tem ainda a habilidade de curar a cabeça daqueles que não estão lá muito saudáveis das ideias por causa do peso do próprio fardo. Vá até ele e receba ajuda imediata. Sua casa não fica distante daqui. E caso ele não esteja em casa, seu filho, um mancebo chamado Civilidade, poderá servir-te tão bem quanto faria o pai. Afirmo que lá serás liberto do teu fardo. E se não estiveres convencido de retornar para a tua antiga casa, como eu também não estaria, podes mandar buscar tua esposa e teus filhos, pois na vila
a que me refiro há muitas casas vazias disponíveis por preços justos. O custo de vida ali é barato e os benefícios são inúmeros. E o que fará a tua vida melhor, com certeza, serão os vizinhos, honestos, educados e de bons costumes. Depois de tantos argumentos, Cristão ficou indeciso sobre sua decisão. Acabou, porém, por concluir consigo: se o que ele diz é de fato verdade, parece-me prudente seguir o seu conselho. E assim perguntou-lhe Cristão: Senhor, para que lado fica a casa deste cavalheiro? Sabe, vês aquela colina à frente? Cristão: sim, vejo bem. Sábio: suba adiante àquela colina, a primeira casa que encontrares é a dele. Então, Cristão mudou o caminho que antes seguia a fim de agora encontrar a casa do Senhor Moralidade e pedir-lhe ajuda. No entanto, quando se aproximou da colina, pareceu-lhe tão elevada e o lado que dava para a margem tão íngreme que lhe atemorizou a ideia de prosseguir em direção ao destino, com medo de que a colina deslizasse sobre sua cabeça. Por isso, permaneceu ali parado sem saber o que fazer. Sentia como se o seu fardo estivesse ainda mais pesado agora do que quando iniciara a caminhada. Centelhas de fogo faiscavam da colina e faziam-no temer queimar-se. Começara a suar e estremecia de medo. Quando os cristãos dão ouvidos a homens carnais, desviam-se do caminho que devem seguir e pagam um preço elevado por isso. Pois o mestre, sábio mundano, nada faz além de indicar ao santo o caminho para a escravidão e o infortúnio. Cristão começou a lamentar-se por ter ouvido o conselho do senhor sábio mundano. Então, viu o evangelista vindo em sua direção. Ao vê-lo, corou de vergonha. Evangelista aproximava-se cada vez mais. Ao chegar perto de Cristão, fitou-o profundamente com um semblante assustador, questionando-lhe: Evangelista, que fazes aqui, Cristão? Cristão não sabia o que responder, não encontrava as palavras e permaneceu em silêncio diante dele e continuou: Evangelista, não és tu aquele que encontrei chorando às portas da cidade da destruição? Cristão: sim, claro, Senhor, sou eu. Evangelista: não lhe indiquei eu o caminho para a porta estreita? Cristão: sim, claro, Senhor. Evangelista: como então se desviastes dele tão depressa? Estás agora fora do caminho. Cristão: assim que saí do pântano da desconfiança, encontrei um cavalheiro que me convenceu a procurar na vila situada além da colina um homem que me livraria de meu fardo. Evangelista: que era ele? Cristão: tinha a aparência de um senhor, conversou comigo por um longo tempo e acabou por me convencer. Então vim para cá. No entanto, quando avistei essa colina e percebi o quão íngreme era, de repente presumi que pudesse deslizar sobre mim. Evangelista: e o que disse a ti esse senhor? Cristão: perguntou-me para onde caminhava e eu lhe respondi. Evangelista: e o que disse ele após isso? Cristão: perguntou-me se tinha família. Disse a ele que sim, mas disse-lhe também que estou tão sobrecarregado por este fardo que carrego nas costas que já não me deleitava em minha família como antes. Evangelista: e então? Cristão: ele me aconselhou a livrar-me depressa deste fardo, e eu lhe disse que era exatamente o que buscava fazer. Disse-lhe ainda que era esse o motivo pelo qual caminhava em direção à porta a que fui indicado. Receber mais instruções e, finalmente, encontrar o lugar que me libertaria de tamanho peso. Então, o cavaleiro falou-me sobre um caminho melhor, mais curto e com menos dificuldades a serem superadas, se comparado ao caminho que tu me indicaste, Senhor.
Segundo ele, esse novo percurso me levaria à casa de um homem habilidoso em livrar pessoas de seus fardos. Então acreditei nele. Desviei-me daquele caminho e dirigi-me a este, pois criei que logo estaria liberto. No entanto, quando cheguei aqui e observei como era realmente o caminho, fui paralisado pelo medo de perecer. Agora não sei o que faço. Evangelista: espere aqui um momento. Mostrarei a ti as palavras de Deus. Cristão estremecia, mas permaneceu parado como lhe foi ordenado. Evangelista continuou a falar, recitando: tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Hebreus capítulo 12, versículo 25. E disse mais: todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não me se compraz a minha alma. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Também aplicou a palavra dizendo: tu és o homem que corre em direção à própria miséria. Começaste a rejeitar o conselho do Altíssimo, a desviar teu pé do caminho de paz, a ponto de arriscar seres o motivo da tua própria perdição. Cristão caiu-lhe aos pés, quase desfalecido, clamando: ai de mim, estou arruinado. Ao vê-lo atirar-se aos seus pés, Evangelista o tomou pela destra e disse: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Mateus capítulo 12, versículo 31. E não sejas incrédulo, mas crente. João capítulo 20, versículo 27. Assim, Cristão recuperou o ânimo e se levantou ainda tremendo diante de Evangelista, que prosseguiu com sua fala: atenta-te com diligência às coisas que te direi. Mostrar-te-ei agora quem enganara a ti e para quem te dirigia. O homem que conheceste é o sábio mundano, e o nome lhe faz jus, primeiro, porque aprecia somente a doutrina deste mundo. Por consequência, sempre vai à igreja da cidade da moralidade, e ama essa doutrina, porque ela lhe salva da cruz. Gálatas 6,12. Depois, porque o seu temperamento é carnal, e isso o faz buscar perverter os meus retos caminhos. Portanto, há 3 coisas nos conselhos dados por este homem, a ti que tu deves abominar por completo. Primeiro, ter-te desviado do caminho. Segundo, ter desferido esforços para levar-te a odiar a cruz. Terceiro, ter-te feito pôr os pés no caminho que conduz à morte. Antes de mais nada, tu deves repudiar quem te fez desviar do caminho, assim como o teu próprio consentimento em fazê-lo, pois isso é rejeitar o conselho de Deus para seguir o do sábio mundano. O Senhor diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Lucas capítulo 13, versículo 24. A porta para a qual te mandei eu, pois estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos o que acertam com ela. Mateus capítulo 7, versículo 14. Aquele homem perverso te afastou do caminho que leva para a porta estreita, deixando-te à beira da completa ruína. Abomine, pois, o seu ato e também a si mesmo por tê-lo dado ouvidos. Em segundo lugar, deves ainda repudiar o fato de que aquele homem tem tornado a cruz odiosa diante de ti, pois tu deves preferi-la aos tesouros do Egito. Além disso, o Rei da Glória disse a ti que aquele quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E ainda, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Digo, portanto, que toda doutrina que procura te convencer de que será a tua morte
tudo aquilo que a verdade disse ser essencial para obteres a vida eterna é abominável. Por fim, deves repudiar teres colocado teus pés no caminho que quase te conduziu à morte. Considere aquele que te enviou para ele e avalie o quão hábil estava a pessoa a quem te dirigia para livrar-te do teu fardo. Aquele a quem foste enviado